Hoje daremos prosseguimento ao estudo em Apocalipse capítulo 20. Veremos então hoje o reino milenial de Jesus. Diz assim o texto bíblico em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós já havíamos falado sobre algumas dispensações lá no início do nosso estudo bíblico. Falamos um pouquinho sobre as teorias acerca do milênio, vamos só recordar nesta noite. A dispensação do reino, também chamada de dispensação do governo divino. A dispensação do reino, de acordo com as Escrituras, durará 1000 anos. Será o governo teocrático novamente na terra, em que o próprio Cristo reinará por 1 milênio, juntamente com sua igreja triunfante. Esse reino será literal, terreno, e Cristo governará no trono de Davi em cumprimento à aliança davídica, em Jerusalém. O poder do mal e de Satanás será quebrado. Nesse reino, Israel será levado ao seu lugar legítimo e profetizado, e o evangelho será pregado em toda a terra. Esse reino é profetizado no Antigo Testamento. Ele coloca várias referências bíblicas. Outras dispensações conhecidas, da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça, que é a que nós estamos, e futuramente a dispensação do reino, que é essa que estudaremos nesta noite. Teorias acerca do milênio. Em várias passagens do Antigo Testamento é mencionado um tempo futuro de verdadeira paz e prosperidade para os seguidores justos de Deus, sob o reinado benevolente e físico de Jesus Cristo na terra. O profeta Zacarias comenta sobre esse período. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E continua nos versículos seguintes, descrevendo algumas condições reinantes no milênio. Apesar de toda a Bíblia falar descritivamente sobre o milênio, apenas no último livro, Apocalipse, sua duração foi revelada. Os intérpretes do Apocalipse estão também divididos conforme abordam o milênio, pois essa abordagem afeta a interpretação do Apocalipse como um todo. Nesse sentido, julgamos necessário destacar aqui algumas abordagens. Primeira, amilenismo ensina que não haverá milênio de reinado na Terra. Alguns teóricos simplesmente dizem que, como o Apocalipse é simbólico, não há sentido em considerar a literalidade do milênio. 2. Pós-milenismo é uma corrente que começou a se espalhar a partir do século XVIII. Seus adeptos interpretam que o milênio é uma extensão do período atual da Igreja. Ensinam que o poder do Evangelho ganhará o mundo todo para Cristo e a Igreja assumirá o controle dos reinos seculares. E o pré-milenismo interpreta as profecias do Antigo e do Novo Testamento de maneira literal, observando, porém, se o contexto assim o permite. Entendem que o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo serão antes do milênio. No final deste, Satanás será temporariamente solto para enganar as nações, sendo derrotado para todo sempre. Por fim, virá o grande trono branco, que proferirá a sentença final de todos os habitantes do planeta Terra, inaugurando o reino eterno do novo céu e na nova terra. O milênio será um reino terreno em que Cristo reinará em Jerusalém
e em que todas as promessas feitas ao patriarca Abraão serão concretizadas. Nessa fase, acontecerá o cumprimento completo das alianças bíblicas de Deus com Israel. As alianças abraâmica, davídica, palestiniana e nova. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O milênio, dispensação do reino. O fim da primeira ressurreição. O milênio ou o reino de 1000 anos de Cristo e seus santos na terra. Esse é o contexto bíblico que nós veremos hoje, versículo 4 até o versículo 6. Tronos. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Daniel capítulo 7, versículo 9. As almas dos decapitados, ressuscitados em Cristo. Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Ainda sobre o mesmo subtítulo, as almas dos decapitados, ou os ressuscitados em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Primeiro comentarista, à nossa esquerda da tela, o reino de Cristo não deve ser confundido com o céu, onde não há injustiça. Ele será caracterizado pela redução extraordinária do mal, pois Cristo, o Rei dos Reis, detectará qualquer manifestação dele e julgará perfeita e imediatamente. Também não é a nova terra de Apocalipse 21:1, pois nela habita a justiça. E no reinado de Cristo, a injustiça ainda estará sendo removida. Outro comentário à direita agora da tela. 6 razões por que eles foram degolados. Primeiro, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, porque não adoraram a besta, porque não adoraram a imagem da besta, porque não receberam a marca da besta sobre a testa, porque não receberam a marca da besta sobre suas mãos. Eles, os santos da tribulação, viveram, foram ressuscitados e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais um comentário à nossa esquerda aqui. Foi-lhes dado o poder de julgar. Refere-se aos 24 anciãos que representam todo o plano de Deus, o que diz respeito aos redimidos de todas as eras. Não nos é dito quem são esses homens. Vi as almas, classifica os santos da tribulação que entregaram suas vidas pela causa de Cristo. A ideia é que estes serão incluídos na primeira ressurreição para a vida e desfrutarão de todos os seus privilégios. E finalizando este subtítulo com as referências bíblicas, as almas dos decapitados e os ressuscitados em Cristo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram.
viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos às referências bíblicas. 2 Samuel 7,16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta é a aliança davídica. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7,27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Aqui fala então da extensão do reino do Messias. Portanto, será um reino mundial. Ainda com o mesmo subtítulo, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mateus 19:28, os apóstolos reinarão sobre cada uma das tribos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui no sentido de governar, julgar no sentido de governar. Lucas 22, versículos 29 e 30. Mais uma vez, os apóstolos reinarão sobre cada uma das tribos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Certas classes não herdarão o reino. Vamos a elas. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Continuamos no mesmo tema, Gálatas 5, 19 ao 21. Aqui também certas classes não herdarão o reino. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Apocalipse 3, 21, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui, características do reino, ele será mundial. O teste do homem durante o milênio será obedecer a Cristo, aos santos ressurretos e às leis. E Apocalipse 12, 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono.
identificamos então que o filho varão aqui são os 144 mil selados de Israel. E eles também reinarão com Cristo. Mais um comentarista: vi tronos. Os tronos aqui são aqueles que os santos terão, provando que todos os santos governarão com Cristo, com certa capacidade, como reis e sacerdotes. Aqui as duas classes de povos eternos, como curiosidade para a gente. Se tivermos em mente que haverá duas classes de pessoas eternas, as condições eternas na Terra serão facilmente compreendidas. Primeiro, as pessoas naturais viverão desde o período da futura tribulação até o milênio e então entrarão na nova Terra para sempre, se não cometerem pecado ou se rebelarem com Satanás no final do milênio. E dois, as pessoas ressurretas, que participaram da primeira ressurreição, serão os governadores eternos das gerações eternas de pessoas naturais. As pessoas ressurretas não se casarão, nem se darão em casamento. Mas as pessoas naturais que estiverem vivas no segundo advento e que tiverem permissão para serem súditas no reino eterno, irão casar-se, ter filhos e cumprir o programa natural como Deus intentou ao criar Adão. Elas viverão para sempre graças à árvore da vida, e não a uma ressurreição, e porque passaram da mortalidade para a imortalidade, como o que aconteceu com os santos glorificados. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os outros mortos não reviveram. Os mortos ímpios, que não foram bem-aventurados e santos, e que não participaram da primeira ressurreição. Isto prova que há 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, ou a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Primeira ressurreição. A ressurreição dos santos da tribulação e as duas testemunhas encerram a primeira ressurreição de todos os mortos justos antes dos 1000 anos. Todos os que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados e santos. Então, o subtítulo aqui, a primeira ressurreição, falaremos sobre esse tema com as referências bíblicas, começando com Apocalipse 6, versículos 9 ao 11, a ressurreição dos santos da tribulação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse 7, 13 e 14, ressurreição dos santos da tribulação também. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alguns textos aqui eu não vou mencionar, vou deixar apenas como referência para serem verificadas depois na apostila e também aqui no YouTube. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Isso diz respeito a todos os não salvos. De fato, a todos aqueles que viveram e morreram desde o início do tempo. A alma e o espírito dessas pessoas já estão no inferno. Esta é a primeira ressurreição. Revela o fato que estas duas ressurreições, a ressurreição dos justos
e a ressurreição dos injustos serão separadas por 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, aqui com relação ao versículo 6. Essa é a ressurreição para a vida, que incluirá todos os santos de Deus que tenham vivido desde Abel até o último santo da tribulação. Todos receberão corpos glorificados. Continuamos então a primeira ressurreição, Apocalipse 11, versículos 11 e 12, aqui falando da ressurreição das duas testemunhas. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, aqui mesmo, onde nós estamos estudando, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E aqui nós vamos para o próximo subtítulo, a segunda morte, Apocalipse 2:11, ao anjo da igreja em Esmirna: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos a um spoiler em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, falando aqui diretamente sobre a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui nós iniciamos uma longa lista sobre esse subtítulo aqui, próximo tema, reino e sacerdócio, então, dentro do milênio, e veremos várias características ou várias possibilidades que ocorrerão nesse período ou nessa dispensação. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Então aqui será dada a Israel a primeira terra prometida. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Em Gênesis também, capítulo 17, versículo 8, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E aqui está a terra que será dada a Israel durante o milênio. Além dessas duas referências bíblicas, vou deixar mais 2 textos aqui para conferência. A área real prometida por Deus a Abraão se estende do rio Nilo no Egito, está aqui o rio Nilo descendo, em direção ao sul, aqui da África. E inclui também o Sinai, essa partezinha em V aqui, a Península Arábica, que é toda essa aqui, grande parte do Iraque, a maior parte da Síria, bem ao norte aqui, e todo o Líbano. O Líbano está mais ou menos nessa região aqui. Então toda essa parte pintada em azul aqui seria a terra dada a Israel no milênio. Outro comentário: a segunda morte não tem poder sobre estes. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo e ficar ali para todo sempre. Todos os que são lavados no sangue do Cordeiro não devem temer a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos os crentes que têm parte na primeira ressurreição irão, ao mesmo tempo, servir como mediadores, por dizer assim, entre a população do mundo e Deus e Cristo. Os 1000 anos representam a era do reino, quando Cristo reinará supremo sobre toda a terra. Vamos continuar com este mesmo subtítulo, reino e sacerdócio dentro do milênio e as características, possibilidades. Deuteronômio 28, 13.
Os judeus serão a cabeça de todas as nações sob o governo do Messias. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Isto aqui, então, é uma promessa futura para o reino milenial. Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E as possibilidades ou as características para esse contexto: a capital do mundo será Jerusalém. O governo será teocrático. Haverá leis civis e religiosas para todas as nações. Todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano, que reconheçam Cristo. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. A salvação em sua plenitude será para todos. Ainda nesse mesmo contexto, nessas mesmas características, possibilidades, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. As características e possibilidades: o reino será literal e terreno, haverá leis civis e religiosas para todas as nações, a justiça plena será concedida a todos da mesma forma, haverá paz universal, o amor e a justiça prevalecerão. Continuamos com Isaías, capítulo 11, versículos 3 ao 5. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. As características, então: justiça plena será concedida a todos da mesma forma, o amor e a justiça prevalecerão. Isaías capítulo 11 também é a continuação desse outro contexto, versículos 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As possibilidades, então: a natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda, e haverá um conhecimento universal de Deus. Aqui sim eu creio que haverá um avivamento sobre toda a terra. Continuamos nas características do milênio. Isaías 19, 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. Grandes estradas cobrirão a terra.
é o texto bíblico que traz esta possibilidade. Isaías 30, do 23 ao 25. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. As características, as estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção no milênio, e as bênçãos materiais encherão a terra. Continuamos em Isaías, capítulo 35 agora, versículos 3 ao 6. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. A possibilidade para este texto, a cura divina para o corpo será experimentada por todos. Isaías 35, 6 e 7 também, praticamente a continuação do texto anterior. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então os desertos florescerão novamente como uma rosa. São as possibilidades do milênio. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, ensino e paz é uma característica do milênio. Isaías 55, 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então as possibilidades aqui falam que os desertos florescerão novamente como uma rosa e as bênçãos materiais encherão a terra. Continuamos em Isaías capítulo 61, versículo 4. Não é à toa que Isaías é considerado o profeta messiânico, que fala diretamente de Jesus, fala do reino de Cristo também. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então os lugares assolados da terra serão restaurados para que sejam utilizados. Isaías 61, 6. Mas vós, Israel, sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Israel então será uma nação de sacerdotes e ministros. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Isaías 66, 21. Também deles, das nações, tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então haverá sacerdotes e levitas na terra servindo no futuro templo. E os judeus, mais uma vez, serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Agora vamos para Jeremias, capítulo 30, versículo 19. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Aqui fala que a humanidade aumentará normalmente durante o milênio. Isaías 65, vamos voltar a Isaías, versículo 20 ao 25.
Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. As características deste contexto: a prosperidade universal será uma realidade, justiça plena será concedida a todos da mesma forma, a vida humana será prolongada por tempo indefinido, a natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda, o amor e a justiça prevalecerão e a humanidade aumentará normalmente. Jeremias 30, versículos 8 e 9. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então aqui a possibilidade é que Davi reinará sobre todo o Israel, sob a autoridade de Cristo. Mais características do milênio, mais possibilidades. Ezequiel 37, versículos 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que lhe dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. A possibilidade aqui é de que realmente Davi reinará sobre todo Israel, sobre a autoridade de Cristo. Ezequiel 43, 2. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então a característica aqui é que a glória de Deus será continuamente manifesta. Ezequiel 43, novamente, versículos 6 e 7. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. A possibilidade aqui, então, o principal edifício do mundo será o futuro templo judeu em Jerusalém, e o governo será teocrático. Daniel 2, 44 e 45. Aqui o reino será literal e terreno, há várias referências que confirmam isto, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Essa é uma repetição de Daniel 2, 44 e 45. Ainda as características, possibilidades, vamos para Ezequiel 47, versículos 1 e do 8 ao 12.
Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Versículos 8 e os seguintes. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá 9 frutos, porque as suas águas saem do santuário. Então, as características e possibilidades desta profecia aqui, que acontecerá de fato, são: um rio fluirá de debaixo do templo para o sul e se dividirá em 2 braços, um em direção ao Mediterrâneo e o outro em direção ao Mar Morto. As suas águas serão curadas e terão muitos peixes. As estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção no milênio. Joel capítulo 2, versículos 18, 19 e do 22 ao 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então aqui os desertos florescerão novamente como uma rosa. Prossigamos nas características, nas possibilidades. Joel ainda, capítulo 2, versículos 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então a característica aqui, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Haverá uma única religião universal. Joel 2,32, também citado lá em Atos capítulo 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. A salvação em sua plenitude será para todos no milênio. Joel 3,18 agora. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas.
sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Então os desertos florescerão novamente como uma rosa, e as bênçãos materiais encherão a terra. São as duas possibilidades aqui. Amós capítulo 9, versículos 13 ao 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e eles comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. As possibilidades aqui: os desertos florescerão novamente como uma rosa, os lugares assolados da terra serão restaurados para que sejam utilizados, e as bênçãos materiais encherão a terra. Miqueias 4, versículo 1 ao 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então a capital do mundo será Jerusalém. Todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano, que reconheçam Cristo. Haverá leis civis e religiosas para todas as nações, e haverá paz universal. Zacarias 6, 12 e 13. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então o principal edifício do mundo será o futuro templo judeu em Jerusalém. Zacarias 14, do versículo 8 ao 11. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. As características, então: um rio fluirá de debaixo do templo para o sul e se dividirá em dois braços, um em direção ao Mediterrâneo e o outro em direção ao Mar Morto. As suas águas serão curadas e terão muitos peixes. E a capital do mundo será Jerusalém. Ainda em Zacarias 14, do versículo 16 ao 21, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos.
Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Então todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano que reconheçam Cristo. Prossigamos nas possibilidades. Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o alpoente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então haverá uma única religião universal. Mateus 25, do 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui trata do julgamento das nações. Atos 17, 26, de um só fez Deus toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então as nações de gentios estarão localizadas na parte da terra que Deus deu a cada nação e raça. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A possibilidade clara aqui é que somos co-herdeiros com Cristo e com ele também reinaremos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fechando as características e possibilidades do milênio, Apocalipse 2, versículos 26 e 27, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então aqui, promessas aos vencedores. O teste do homem durante o milênio será obedecer a Cristo, aos santos ressurretos e às leis. Para encerrar o estudo de hoje, vamos aos 50 pontos sobre o milênio. Então, milênio, a definição, a expressão 1000 anos é usada 6 vezes em Apocalipse 20, versículo 1 ao 7. É a última dispensação para o homem antes de a maldição ser finalmente retirada. Nas Escrituras é chamado o reino de 1000 anos de Cristo, a dispensação da plenitude dos tempos, o dia do Senhor, chamado de naquele dia muitas vezes nos profetas, o mundo, a era que há de vir, o reino de Cristo e de Deus, o reino de Deus, o reino do céu, a regeneração, os tempos da restituição ou da restauração de todas as coisas, a consolação de Israel, a redenção em Jerusalém e o reino de seu amado Filho. Então, nas Escrituras, o milênio também é conhecido como todos esses 12 itens aqui, segundo este comentarista. Satanás será amarrado, é um dos pontos sobre o milênio, será entre o segundo advento e o novo céu e a nova terra. O reino será literal e terreno.
Será um governo teocrático. Cristo governará sob a autoridade de Deus. Davi reinará sobre todo o Israel sob a autoridade de Cristo. Os apóstolos reinarão sobre cada uma das tribos. Todos os santos participarão do governo como reis e sacerdotes. A capital do mundo será Jerusalém. O reino será mundial. Certas classes não herdarão o reino, nós comentamos sobre elas. Algumas classes também serão privadas de entrar no reino. O julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento determinará quem é digno de entrar no reino. Todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano, que reconheçam Cristo. Os ímpios mortos não serão ressuscitados para viver novamente no milênio, nem terão uma segunda chance. A terra não será assolada durante o milênio. Haverá leis civis e religiosas para todas as nações. As nações de gentios estarão localizadas na parte da terra que Deus deu a cada nação e raça. Será dada a Israel a primeira terra prometida. Mostramos no mapa onde é. O principal edifício do mundo será o futuro templo judeu em Jerusalém. Um rio fluirá de debaixo do templo para o sul e se dividirá em dois braços, um em direção ao Mediterrâneo e o outro em direção ao Mar Morto. As suas águas serão curadas e terão muitos peixes. Haverá sacerdotes e levitas na terra servindo no futuro templo. Todos os sacrifícios, festas e rituais de adoração no templo no passado serão mantidos como um memorial eterno do que eles representaram antes de Cristo cumpri-los. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O conhecimento universal do Senhor será manifesto. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Haverá uma única religião universal. A glória de Deus será continuamente manifesta. A salvação em sua plenitude será para todos. A cura divina para o corpo será experimentada por todos. Haverá paz universal. A prosperidade universal será uma realidade. O sistema financeiro será como em Israel, ele cita aqui o dízimo. Justiça plena será concedida a todos da mesma forma. A vida humana será prolongada por tempo indefinido. A luz dos planetas será 7 vezes maior. A natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda. Os desertos florescerão novamente como uma rosa. O amor e a justiça prevalecerão. Os judeus serão a cabeça de todas as nações sob o governo do Messias. O teste do homem será obedecer a Cristo, aos santos ressurretos e às leis. As estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção. As bênçãos materiais encherão a terra. Os lugares assolados da terra serão restaurados para que sejam utilizados. Grandes estradas cobrirão a terra. A humanidade aumentará normalmente. Aqui ele traz 10 itens do propósito de Deus no reino milenar de Jesus Cristo. Primeiro, por fim a rebelião na terra, para que Deus possa ser tudo novamente como era antes da rebelião causada por Lúcifer e Adão. 2. Cumprir as alianças eternas feitas com Abraão, Isaque, Jacó, Davi e outros. 3. Vindicar e vingar Cristo e os santos. 4. Restaurar Israel, libertá-lo das nações e torná-lo a cabeça de todas as nações para sempre. 5. Elevar os santos de todas as eras a uma posição real e sacerdotal, de acordo com as suas obras. 6. Congregar em um só todas as coisas no céu e na terra. 7. Julgar as nações com justiça e restaurar a terra a quem por direito ela pertence. 8. Restaurar um governo justo e eterno na terra como originalmente foi planejado. 9. Cumprir centenas de profecias acerca do reino eterno do Messias. E 10. Restaurar todas as coisas como eram antes de o pecado entrar no mundo. E finalizando, o milênio findará com mais um curto período de rebelião. Então, a destruição final de todos os rebeldes acontecerá.
deixando os santos naturais e ressurretos responsáveis pela terra perfeita e eterna. E assim nós finalizamos o nosso estudo na noite de hoje com a tela símbolo desse contexto, o reino milenial de Jesus Cristo.